Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre os 5 principais sinais de que seu filho pode ter uma deficiência intelectual. Muita gente me escreve preocupado, angustiado, falando: como que eu faço para saber se meu filho pode ter uma deficiência, pode ter um atraso mental? A principal característica de uma deficiência intelectual é não atingir os marcadores do desenvolvimento esperados para aquela idade. Então, uma criança que tem atrasos. Nós fizemos já vídeos do que é esperado para crianças de 1 ano de idade, de 2 e de 3 anos. Eu vou deixar esses 3 links aqui na descrição para vocês. São centenas de comportamentos que nós nem prestamos atenção no dia a dia ou que nós não sabemos que são importantes para crianças dessas idades fazerem e que acabamos fazendo por elas ou não prestando atenção, mas que são importantes porque se as crianças ainda não atingiram, isso dá um déficit, isso dá um atraso em comparação aos pares, enquanto as outras crianças atingiram e estão fazendo muito mais, evoluindo muito mais. Uma criança com atraso faz menos e essa diferença, enquanto a criança é pequenininha, não aparece tanto, mas depois de um tempo fica muito gritante e a gente precisa corrigir e tratar enquanto elas são pequenas. Um sinal muito comum é atraso motor, tanto da motricidade grossa quanto da fina. Então, crianças que se machucam muito, que são estabanadas, que vivem cheias de roxos. Uma criança com dificuldade de motricidade grossa esbarra muito nas coisas, vive cheia de roxos, tropeça, colide com as coisas, não anda corretamente. Motricidade fina, segurar num lápis para fazer desenhos e para fazer pinturas, não conseguir fazer movimentos de pinças adequadamente. Enfim, tem atraso nesse desenvolvimento motor. Uma característica muito marcante é dificuldade de aprendizagem. Então, são crianças que aprendem coisas muito dificilmente. Então, a gente precisa repetir, ensinar várias vezes. E quando elas aprendem, elas podem perder essas habilidades. Elas não mantêm. Então, é comum os pais contarem pra gente que a criança até fez 1 ou 2 vezes, mas depois não fez mais. Tanto comportamentos verbais quanto comportamentos também motores. Então a gente ensina algumas coisas e é muito difícil para a criança aprender. Os pares da idade já fazem ou pegam com mais facilidade e mantêm-se usando, enquanto elas têm muita dificuldade. A gente precisa de muitos dias para explicar, ensinar e falar: não é possível que ele não entenda, não é possível que ele não consiga entender e aprender o que eu estou falando. E quando aprendem é difícil de manter dentro do repertório funcionalmente, usando isso no dia a dia. Essas questões vão trazer atraso no autocuidado e na autonomia dessas pessoas. Só que isso a gente só consegue perceber um tempo depois, quando já a pessoa já tem responsabilidades. Enquanto a criança é pequena, a gente faz muitas coisas por ela, mas são pessoas que não conseguem ter os autocuidados adequadamente, não conseguem se cuidar, não conseguem manter a higiene de uma forma adequada, ter independência nessa área, ter autonomia para fazer sua própria comida, para cuidar do seu próprio dinheiro. Elas são passadas para trás, elas são feitas de boba. E como consequência, o último comportamento, que é ter dificuldade escolar. É uma pessoa com deficiência intelectual, ela não consegue acompanhar as questões pedagógicas como os pares da mesma idade. É importante que a gente fique atento aos sinais desde que as crianças são muito pequenas. Então, na escola, por exemplo, se ela já não consegue manusear a tesoura adequadamente, já pode indicar uma motricidade fina atrasada. Se ela demora para falar ou se ela fala menos do que as outras crianças da mesma idade, se elas se expõem menos às atividades de roda, se elas participam menos dessas atividades, desde que elas são pequenininhas, elas vão perdendo estímulos ali de dentro. E depois de um tempo, com 7, 8 anos, nós percebemos que ela tem dificuldade para se alfabetizar, que ela não consegue ficar parada prestando atenção no que a professora explica, que ela não acompanha as histórias de geografia ou da matéria de história e não consegue memorizar adequadamente esses dados, esses fatos, e também não conseguem relacionar
e entender para que eles servem, por que ela está aprendendo aquilo. Então, o atraso, a deficiência intelectual traz prejuízos severos para a vida e para o futuro dessas pessoas. É importante que a gente acompanhe marcadores do desenvolvimento desde pequenininhos, porque esse é o pesadelo, é o grande medo de nós profissionais. Quando uma criança já tem atraso e os pais falam, não, cada criança tem seu tempo. Isso não é verdade. Se ela não atinge o que é esperado para todas as idades, ela está com atraso e isso pode significar uma deficiência. É claro que a gente precisa de uma equipe que faz a avaliação dessa criança, uma equipe multidisciplinar, psicólogo comportamental, fono, médico, mas precisa de intervenção. Se tem alguns sinais de atraso, se outras crianças fazem o que seu filho não faz, é importante intervenção imediata. Não espere por um diagnóstico, não fique se enganando, achando que em algum momento, magicamente, essas questões vão surgir, esse repertório vai se constituir, porque não vai. Os repertórios, eles são feitos de conjuntos de comportamentos, são pré-requisitos que vão se unindo e transformando o cérebro da criança e fazendo ela ter grandes aprendizagens. Se ela não consegue, desde lá de trás, mínimas coisas, isso vai trazer prejuízo no futuro dela. Se você conhece outras crianças que podem ser ajudadas com esse vídeo, por favor, compartilhe, porque isso é muito importante. A gente pode salvar muitas vidas com estimulação precoce. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!